Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a cultura dos Incas, retratada pelo cronista Garcilaso de la Birra, no texto Os Comentários Reales de los Incas. Tá, mas quem foi o Inca Garcilaso? O Inca Garcilaso de la Birra foi um filho de conquistador espanhol com uma princesa inca. Por conta disso, ele possuía um conhecimento muito rico sobre a cultura inca, o que destacou ele dos outros escritores, porque ele conseguiu trazer uma visão trágica da história dos povos pré-colombianos para as epopeias, né, que era das características principais delas. Então, ele foi assim, muito conhecido por conseguir trazer a real história dos incas, por ser um inca. Né? Vamos falar também um pouco sobre um pouco da cultura, né? Uma característica muito forte que a gente já conhece, que a gente sempre ouviu falar, né? São os sacrifícios. Os sacrifícios, eles eram realizados normalmente para o Deus Sol. Tem outros deuses, mas o principal é o Deus Sol. Os sacrificados, a gente pensa às vezes que era só dos inimigos, né? Porque tem aquela história de que sacrifica o inimigo e come para ganhar força. Mas não era só dos inimigos. Os sacrificados também podiam ser animais, homens e mulheres, independente da idade, e não eram só os inimigos, né, como eu estava falando, era também filho e família das pessoas da tribo, dos moradores da tribo. E quando esse sacrifício era realizado com os familiares, não era um sacrifício triste, era sempre assim, em uma vibe bem comemorativa, bem festiva. Eles sempre ficavam bem felizes, independente de quem eles estavam sacrificando. O sacrifício era realizado com a vítima ainda viva, o seu peito era aberto, o seu coração era retirado junto do pulmão. Logo após a remoção, eles olhavam na mãe dentro do buraco para ver se o sacrifício tinha sido aceito. Mas se tivesse sido aceito ou não, não era bem um ponto, porque de qualquer jeito eles queimavam o coração e o pulmão, e aí como forma de oferenda, eles comiam o resto do corpo. Ok. O Deus Supremo. Eles, como eu disse anteriormente, eles cultuavam o Deus Sol, porque eles faziam sacrifícios. Mas os reis e os amaltas, o que são os amaltas? Os amaltas são uma espécie de mestre de educação lá na tribo. Os reis e os amaltas, eles detectaram o Deus Supremo, que era responsável por toda a criação. Esse Deus ele foi nomeado como Pachacamac. Na língua inca, isso quer dizer aquele que dá vida com o corpo. Raramente os moradores da tribo pronunciavam o nome, porque para eles era uma coisa tão forte que achavam ser sim, uma coisa demais colocar esse nome na boca o tempo todo. Então, ocorria de pronunciar bem raramente. E quando acontecia, eles ficavam bem tímidos ou demonstravam bastante reverência, fazendo assim vários gestos de adoração. Para o Pachacamac, eles não ofereciam templos nem sacrifícios, porque, por exemplo, o sol eles conseguiam ver, então eles viam o Deus Sol. Já o Pachacamac, eles não viam, então não ofereciam nada, porque não conheciam. Mas né, o Pachacamac era mais adorado que o Deus Sol. O Pachacamac, como eu já disse, é o Deus Supremo. O Garcilaso, ele fala no seu texto que os espanhóis consideravam o Pachacamac um demônio. E afirma também que eles estavam errados, porque o Deus do evangelho dos colonizadores era o mesmo Deus supremo dos indígenas. Para os incas, o diabo, na verdade, se chamava Cupai. Por considerar tudo que vinha dos nativos coisa do demônio, os espanhóis queimaram todos os objetos sagrados e religiosos. Mas também não era uma coisa que eles se importavam, né, de saber da cultura. Então, eles queimaram, mas não estavam preocupados em conhecer, sabe? Só se era uma coisa desconhecida para eles, era uma coisa do demônio. Então, eles queimaram tudo. Os historiadores não entenderam o vocábulo Pachacamac. Então, eles tinham muito medo e aversão desse nome. Então, criaram um nome para o Pachacamac na própria língua espanhola. Mas eles não sabem o significado da palavra. Ninguém sabe até hoje. Eles chamaram o deus de Tsitsiviracocha. Para finalizar também essa parte, eu queria ler uma passagem bem legal do texto, que o Garcilaso ele se identifica
que ele identifica o que é um Deus para ele, né? O que é o Deus para ele. Ele fala assim: Pero si a mí, que soy indio, cristiano católico por la infinita misericordia, me preguntasen ahora, ¿cómo se llama Dios en tu lengua? Diría, Pachacamac, porque en aquel general lenguaje del Perú no hay otro nombre para nombrar al Dios sino este. Sobre os deuses incas, né, a gente pode falar que o Sol é o deus mais amplamente conhecido, né, a quem eles adoraram, fizeram templos, forraram as paredes com ouro, ofereciam sacrifícios de vários tipos, aí outras coisas mais. Mas eles também adoraram o Pachacamac, que eu acho que a Maria Fernanda deve ter falado um pouquinho mais sobre ele. Mas para o Pachacamac, eles não ofereciam sacrifícios, né? Eles não fizeram templos, né, em seu nome, porque ele não tinha sido visto. Ele era o deus do desconhecido, né? Mas mesmo assim acreditavam bastante nele. E também tem o Viracocha, que era um fantasma que apareceu para um príncipe herdeiro dos Incas, dizendo que ele era filho do Sol. E aí, sobre o último ponto do slide, que é o Aka, tem algumas coisinhas a mais que eu acho que seria interessante explicar. O Aka não tem só um significado, né? Quando ele é usado como substantivo, tem uma pequena diferença na pronúncia, ele pode significar, que eu acho que é o significado mais conhecido, né? Que é um objeto sagrado. Aí, esse objeto sagrado pode ser muitas coisas. Pode ser um templo grande ou pequeno. Mas ele vai ter outros significados. Pode ser alguma oferta, né, de algum sacrifício, pode ser várias coisas, alguma coisa de prata, de madeira, alguma coisa feita à mão. Mas o Aka também vai ter outros significados, que é o que eu estou dizendo. Também pode ser alguma coisa com muita beleza, alguma coisa muito bonito, ou alguma coisa que se destaca, que é diferente das outras, que se destaca. Por outro lado, pode ser alguma coisa horrorosa, alguma coisa muito feia, muito horrível. Pode ser alguma coisa incomum. Por exemplo, quando uma mulher, dá à luz a 2 filhos no mesmo útero. Não é tão comum. Então, pode ser alguma coisa incomum também. Mas quando o Aka vai ser usado como verbo, ele vai significar chorar. E aí, por ter tantos significados essa palavra, né, houve bastante dificuldade dos historiadores espanhóis de entenderem, né? Então, eles entenderam de verdade, assim, o primeiro significado, que seria um objeto sagrado, até porque os incas tratavam todas essas coisas, todos esses significados, né, com muito respeito. E aí, os historiadores espanhóis pensaram que tudo isso daqui que eu falei eram deuses, que todas essas coisas, eles adoravam todas essas coisas. Eles não sabiam diferenciar muito bem. E aí a gente pode pensar, e a gente deve pensar e refletir o quanto outras palavras com outros significados não foram entendidas de forma equivocada, quantos erros de interpretação não foram cometidos ao longo da história, né?